Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez nesse domingo, iniciando mais uma celebração ao Senhor. Nessa manhã nós já pudemos ouvir a voz do Senhor, celebrar o seu santo nome, e nessa celebração da noite não vai ser diferente. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu coração, Deus vai falar ao seu coração, usando a vida do Marcos Pereta, o professor. Que Deus abençoe a vida dele mais uma vez e que eu e você possamos estar com os nossos corações e com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor vai falar conosco. Nós chegamos a passamos já de 70 dias nesse isolamento, nesse distanciamento. Você talvez tenha percebido aí no vídeo que as cadeiras aqui estão já numa disposição diferente. Como disse o pastor Reginaldo hoje pela manhã, não é que nós já vamos voltar, mas nós já aproveitamos para colocar as cadeiras na posição. E quando eu cheguei aqui e vi as cadeiras nessa posição, eu me lembrei de um salmo que a gente leu, que a gente compartilhou lá no começo, quando a gente começou a fazer as transmissões dessas celebrações, o salmo de número 133. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o salmo de número 133. É um salmo que talvez você conheça de cor, mas que você possa abrir aí. Se você ainda não está com a sua família reunida, reúna todo mundo. Nós estamos iniciando mais uma celebração ao Senhor. Esse salmo, ele vai falar: ó como é bom e agradável, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela orla dos vestidos. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós temos o costume de ler esse salmo quando nós estamos reunidos aqui na igreja, Porque aí nós podemos falar para o irmão: olha para o irmão que está do seu lado, pegue na mão do irmão que está do seu lado. E já fazem mais de 2 meses que nós não podemos fazer isso. Nós não podemos pegar na mão do irmão que senta ao nosso lado, nós não podemos olhar para o irmão que geralmente senta nas mesmas posições. Eu lembro que das primeiras ministrações a gente dizia isso. Talvez você se lembre das pessoas que sentam perto de você, talvez você olhando aí na sua casa, você olhando para essa imagem, você se lembre mais ou menos de onde você senta. E eu não sei se depois desses mais de 70 dias você ainda se lembra dos irmãos que sentavam perto de você. Eu não sei nem se você ainda se lembra o lugar onde você costumava se sentar no templo. E por que eu estou falando isso? Porque infelizmente nós seres humanos nos acomodamos nas situações. Por mais que nós digamos: essa situação está terrível, esse modo de celebrar ao Senhor, ou essa metodologia nova já não está dando certo para mim, eu preciso voltar à minha rotina. Por mais que nós digamos isso, a verdade é que no fundo nós vamos nos acostumando. Eu não sei se você que trabalha está saindo da sua casa, ou você, assim como eu, está trabalhando em home office, e a verdade é que nós também já nos acostumamos com isso. E infelizmente talvez alguns de nós já tenhamos nos acostumado a não celebrar juntos em união. E por isso que Deus colocou no meu coração esse salmo de 133, que a comunhão e a união continuam sendo importantes, mesmo nós estando há mais de 70 dias distantes uns dos outros. E eu quero te fazer essa pergunta no início dessa celebração da noite. Nós estamos iniciando uma nova semana hoje, nesse domingo. Na última semana que passou, do último domingo até esse, e eu estou fazendo isso também comigo, irmãos? Quantas vezes você orou, ou você se lembrou ao longo dessa semana da sua igreja, da sua comunidade? Quantas vezes você orou, ou você se lembrou das pessoas que costumam sentar perto de você nesse templo, nesse prédio? Talvez você se lembrou 1 ou 2 vezes, talvez você não se lembrou nenhuma vez, porque nós nos acomodamos. Mas como nós temos insistido em escrever em todas as postagens que nós colocamos ali no grupo do WhatsApp, ou no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, nós continuamos sendo igreja. Independente de estarmos sem nos reunir presencialmente há mais de 70 dias, nós continuamos sendo igreja. E essa palavra continua sendo verdade. Como é bom e suave que os irmãos vivam em união, em comunhão. Mas Lucas, como é que eu vou ter comunhão estando afastado?
é porque essa comunhão não diz respeito somente a pegar na mão da pessoa que está do lado, a dar um abraço, a olhar no olho. Fala a respeito de se lembrar nas orações, de clamar uns pelos outros, de fazer como o pastor Zé Luiz diz, pegar o celular ali, mandar uma mensagem perguntando: irmão, está tudo bem por aí? Nós temos acesso, aos números dos nossos irmãos, mas quantas vezes ao longo desses 70 dias eu e você investimos e não é gastamos ou perdemos? Quanto tempo nós investimos nessa comunhão nesses dias? Eu posso dizer por mim que eu investi muito pouco nessa comunhão nesses dias. E por isso, na abertura desse culto, eu quero te incentivar a se lembrar dos momentos que nós nos reuníamos e quem sabe em algum momento voltaremos a nos reunir nesse lugar. Eu quero te incentivar a lembrar dos irmãos que se sentavam e quem sabe um dia se sentarão novamente ao seu lado, na sua frente ou atrás de você. Aqueles que quando nós convocávamos lá no altar, você tinha a alegria de dar um abraço, de cumprimentar, de dizer a ele a paz do Senhor. Eu quero que você se lembre nessa noite desses irmãos, porque a comunhão que a palavra diz respeito é isso. Em todo tempo nós estamos unidos em oração, no mesmo espírito. Talvez você esteja passando por esses dias numa situação tranquila, mas talvez o irmão que se sentava ao seu lado não. Ou o contrário, talvez você esteja numa situação desesperadora nesses dias. Eu quero dizer, confie no Senhor. E você que é o irmão que sentava ao lado, você pode orar por ele, você pode clamar por ele. E é isso que nós vamos iniciar essa celebração fazendo, trazendo em memória as pessoas que se sentavam ao nosso redor, como nós fizemos lá no começo desses 70 dias. Nos lembrar de quem sentava à nossa direita, à nossa esquerda, quem sentava na nossa frente, quem sentava atrás de nós. Nós vamos trazer à memória essas famílias que fazem parte da nossa família da fé. E nós vamos orar uns pelos outros no início dessa celebração. Porque é isso que é a união, que o salmista vai dizer: ó como é bom e agradável. Na minha tradução diz como é bom e agradável. Outras traduções diz ó quão bom e quão suave. Como é maravilhoso que os irmãos vivam em união. Que esses 70 dias não sejam motivo para que nós percamos isso no nosso coração. Que se esse distanciamento se prolongar por mais dias, que não seja motivo para que nós percamos isso de vista. De nos lembrar sempre dos nossos irmãos, uns dos outros. Porque assim nós vamos orando uns pelos outros, cobrindo uns aos outros em oração, e seguimos crendo que Deus está agindo no nosso meio nesses dias. Deus está agindo na nossa comunidade nesses dias. Eu mandava uma mensagem, a gente tem um grupo ali do Ministério de Louvor, e como nós estamos com saudade de estar no altar ministrando com os irmãos, a igreja louvando junto. E um irmão compartilhava um vídeo de um momento que nós estávamos louvando, e ali nós pudemos dizer da saudade que nós estamos uns dos outros. E eu mandei ali no grupo, falei: olha, quando a gente voltar nós vamos ter 10 ensaios com a equipe toda, ninguém vai faltar porque está todo mundo com saudade, que bênção. Talvez quando nós voltarmos, você vai vir em todas as celebrações como você não vinha antes. Esse tempo está sendo proveitoso, porque Deus está trabalhando nos nossos corações. Tempo de nós revermos as nossas prioridades. Tempo de nós revermos qual o lugar que nós colocávamos as coisas do Senhor. Em qual lugar a comunhão da nossa comunidade ocupava no nosso coração. Nós precisamos mudar isso. Talvez você de fato esteja sentindo falta, ou de vez em quando você se lembra, mas isso ainda não causou uma transformação no seu coração. E eu quero te dizer que esse tempo não vai ser nada proveitoso se você não deixar que Deus trabalhe no seu coração, se eu não deixar que Deus trabalhe no meu coração. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer transformar a forma como nós olhamos a nossa comunidade, o irmão que está do nosso lado, como nós valorizamos aqueles que estão em casa conosco. Que Deus possa continuar agindo no nosso meio. Amém? Então faça isso agora. Nós vamos orar e eu quero te convidar na sua oração a se lembrar das pessoas que se sentavam perto de você. É um exercício. E que você não faça isso somente agora no início dessa celebração, mas isso seja uma prática na sua semana. Que na segunda-feira você faça isso, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias. Você possa, durante as suas orações, seu momento de comunhão com Deus, se lembrar da nossa comunidade, dos nossos irmãos na fé. Vamos orar? Senhor, nós
adoramos o Teu nome no início dessa celebração, nesse domingo, te engrandecendo, Pai, porque o Senhor tem usado de todos os momentos, de todos os meios, de todas as formas para trabalhar no nosso coração, no nosso caráter, para transformar a nossa vida, para nos aperfeiçoar até que chegue o dia perfeito, que é o dia em que nos encontraremos com Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. E nessa noite em especial, a primeira noite de domingo do mês de junho, nós queremos, Senhor, nos lembrar dos nossos irmãos que nesse templo, nesse prédio, costumavam se sentar ao nosso lado, atrás de nós ou na nossa frente. Irmãos que nós compartilhávamos sorrisos, abraços, cumprimentos. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor seja com eles, Deus. Que o Senhor continue cuidando do lar deles, que o Senhor continue cuidando da família deles, que o Senhor continue cuidando de cada um deles. O Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes, Senhor. E eu tenho certeza que nesses mais de 70 dias não tem sido diferente. O Senhor tem cuidado de todos nós. Mas que o Senhor possa, Deus, receber a nossa oração e a nossa gratidão, porque nós sabemos que nós fazemos parte de uma comunidade viva, de um organismo vivo que é a Igreja de Cristo, que não parou por causa do fechamento de um prédio, mas que segue viva e crescendo, e que segue aprendendo, e que segue evoluindo até que nós possamos, Senhor, nos encontrar com Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, que esse tempo seja abreviado. Essa é a nossa vontade, mas que a sua vontade seja a maior sobre as nossas vidas, seja aquela que vai se cumprir sobre as nossas vidas, que a sua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por essa noite e pedimos que o Senhor use mais uma vez o professor Marcos para falar aos nossos corações e que nós possamos ouvir atentamente a tua voz e a tua palavra e possamos ser mais uma vez enriquecidos por ela. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a mensagem com o professor Marcos. Nós voltamos no final. A paz do Senhor. É um grande privilégio poder falar da palavra, mas também eu acredito um grande privilégio poder ouvir a palavra. Então nós estamos juntos, Deus me dando esse privilégio de ler e meditar, mas meditar junto com você. Hoje é o primeiro domingo de junho e realmente até aqui o Senhor tem nos sustentado. O tema da pregação nessa noite é missões em tempos de pandemia. Como manter esta chama acesa? Vou repetir: missões em tempos de pandemia. Como manter esta chama acesa? Levítico, capítulo 6, verso 13, diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu fiquei meditando nesse versículo e sinceramente parece impossível. Como manter essa chama de missões? Nesse texto nós podemos falar de adoração, nós podemos falar de oração, enfim, especificamente eu tirei como manter essa chama acesa de missões. Seguindo, eu vou contar uma história. Eu gostaria que você prestasse atenção. E diz assim: suponha que você e mais 2 pessoas estão trabalhando em uma plantação de feijão, em que cada um ganha o salário correspondente ao seu dia de trabalho. O trabalho funciona da seguinte maneira: em fila, você cava o buraco, o segundo joga a semente e o terceiro integrante tapa o buraco. Cada integrante desse grupo se preocupa apenas em realizar a sua tarefa, nada entendendo da importância do trabalho dos outros. É cada um por si. Um certo dia, o segundo membro da equipe faltou ao trabalho, por motivo de saúde. Porém, a atividade continuou, pois cada um recebia o salário correspondente ao seu dia de trabalho, e eles sabiam muito bem
qual era a sua responsabilidade, sem a necessidade de um líder para orientá-los. Você cavava o buraco. O segundo não jogou a semente, pois havia faltado. Mas o terceiro tapava o buraco e assim prossegue o dia inteiro. Essa história é muito usado para você falar de equipe, a diferença entre equipe e grupo. Mas eu gostaria de retirar dessa situação algo que vai ser proveitoso para nós. Veja, alguém abriu o buraco, um outro jogava semente e um terceiro tapava o buraco. E simplesmente o segundo faltou. Mas não pararam de trabalhar. O primeiro continuou abrindo o buraco e o terceiro continuou fechando. Você não acha que isso é uma grande inutilidade? Você não acha que isso é infrutífero e que isso soa bastante desnecessário? É isso que nós vamos falar nessa hora e nesse culto. Sobre o que muitas vezes está faltando para nós. O que ao faltar tem deixado a obra de Deus infrutífera, muitas vezes até inútil. E você deve reparar que na nossa vida espiritual algo jamais poderia faltar. E isso tem a ver com comunhão, sintonia, oração. E você vai ver também que ao faltar essas coisas, algo de ruim vai acontecer. Eu gostaria que você prestasse atenção então nesse momento. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a comunhão, a sintonia, a oração não podem faltar, porque o dia que faltarem, elas não permitirão que vejamos as ações de Deus a nosso favor. Vou repetir: se nós perdermos a comunhão, a sintonia, a oração, nós vamos perder a capacidade de ver as ações de Deus na nossa vida. E eu gostaria que você abrisse em Êxodo, capítulo 16, versos de 1 a 3. Você vai reparar que é um texto que fala sobre o maná. Os versículos de 1 a 3 de Êxodo 16 diz o seguinte: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Versículo 3: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Você está reparando que em determinado momento esse povo perdeu a comunhão, perdeu a sintonia e certamente perdeu a capacidade de invocar o nome do Senhor. Isso quer dizer orar. O versículo 8 desse mesmo capítulo vai dizer algo interessante. Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Veja o que está acontecendo. Um povo está murmurando e está achando que está querendo atingir pessoas. E esse povo vai ouvir que eles não estão atingindo pessoas. Há um Deus que ouve todas as coisas. Mas eu gostaria de seguir. O versículo 11 diz o seguinte: E o Senhor falou a Moisés dizendo:
continuando o versículo 12: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Em resumo, meu irmão, Deus vai enviar alimento, Deus vai enviar a carne, e Deus vai enviar algo que para eles naquele momento era desconhecido, que era o maná. E o versículo 31 desse mesmo capítulo vai dizer: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Veja que Deus supriu a necessidade daquele povo, mesmo aquele povo murmurando. Mas algo vai acontecer. É interessante você notar nesse texto, nesse momento, que o povo, ele recebia de Deus. Deus acompanhava aquele povo, mas ao mesmo tempo, aquele povo não conseguia manter sintonia, comunhão e um contato em oração com Deus. E veja o que vai acontecer. Você está em Êxodo, abra lá em Números capítulo 11, Números capítulo 11, versos 6 a 9. O verso 6 diz o seguinte: mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Meu irmão, é algo tão extraordinário que a mesma Bíblia fala de gosto como bolos de mel, e no outro texto fala de azeite fresco. É algo extraordinário que está acontecendo. Mas, meu irmão, quando falta comunhão, quando falta sintonia com Deus, quando falta oração, vai faltar a visão do que Deus está fazendo. Sabe o que vai acontecer? Nesse mesmo livro de Números, no capítulo 21, você pode avançar aí. Números capítulo 21, verso 5. O povo vai fazer algo terrível. Versículo 5 diz o seguinte: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Meu irmão, eles estão falando do mesmo pão, eles estão falando do maná, e eles usam 2 palavras muito fortes: fastio e vil. Se você procurar no dicionário, você vai ver que fastio significa repugnância, aversão, desprezo. E vil, por sua vez, significa de pouco valor, não presta, repugnante. Meu irmão, quando você perde a visão do que Deus está fazendo na sua vida, você não vai conseguir ver que há favores de Deus acontecendo diariamente. Esse povo estava sendo alimentado, mas esse povo perdeu a visão de Deus. Faltou comunhão, faltou sintonia, faltou oração. Nesse tempo de pandemia, como fazer missões? Como manter essa chama acesa?
Um segundo momento, uma segunda consequência de quando falta comunhão com Deus, sintonia e oração, sabe o que pode acontecer? Pode nos levar ao esfriamento espiritual. Mateus capítulo 24, versos 10 a 13. Mateus capítulo 24, versos 10 a 13. Diz assim a palavra: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja o seguinte: quando não se tem comunhão, quando não se tem sintonia, quando não se ora, a frieza pode abater-nos e pode chegar até nós. Veja que esse texto de Mateus está falando do momento de grande tribulação e de tormento. A segunda consequência de quando você não tem comunhão e sintonia é o esfriamento espiritual. Uma terceira consequência que muitas vezes nós não estamos percebendo: não ter comunhão com Deus pode nos fazer esquecer que estamos em meio a uma grande batalha. Eu não vou ler, mas em Daniel, no capítulo 10, versos 12 a 13, você vai ver que Daniel estava orando, já fazia 21 dias, e um anjo vai dizer a Daniel: Daniel, eu não vim antes, porque o príncipe da Pérsia me resistiu. Meu querido, essa fala e esse texto está querendo falar que nós estamos numa grande batalha. Não é uma brincadeira, não é algo que nós vamos passar tranquilamente. Se nós não estivermos com o Senhor, andando com o Senhor, em sintonia, em comunhão, vai ser difícil fazer missões em tempos de pandemia, e pior ainda, nós não vamos conseguir manter essa chama acesa. Será que nós estamos achando que a nossa luta é contra a carne e contra o sangue? Ou será que nós já esquecemos que há uma batalha espiritual que deve ser travada na oração? Esse é o segundo ponto, a segunda consequência. Uma terceira consequência, ou melhor, quando nós então entendemos que o Senhor pode fazer algo extraordinário, e quando nós damos ouvido a isso, nós vamos entender que ter comunhão com Deus, que ter sintonia com Deus e que orar ao Senhor, essa é uma arma poderosa e é uma grande estratégia. Eu gostaria que você abrisse no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versos de 1 a 3. Se por um lado não temos comunhão, gera consequência, por outro lado, quando nós tomamos na nossa mão as armas do Senhor, e uma delas é justamente a oração, nós vamos ter de Deus uma grande estratégia. Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de 1 a 3, o seguinte: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja,
é uma grande estratégia, a comunhão, a sintonia e a oração. Desde o começo, Paulo entendeu que orar, que buscar a face do Senhor é uma grande estratégia, é primordial. Abra em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, apenas o verso 1, diz o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Veja, meu irmão, nós já estamos caminhando para entendermos como manter a chama acesa de missões em tempos de pandemia. A primeira estratégia é a oração, é a comunhão, é a sintonia. E veja que Paulo chega a dizer antes de tudo. Mas há um segundo ponto para nós agora mantermos a chama acesa. Você deve conhecer Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 4 a 8. Eu vou ler a partir do verso 6, que diz o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora preste atenção, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Meu querido, você sabia que Deus não nos chamou para defendê-lo? Deus nos chamou para testemunhas. E testemunha, meu irmão, tem a ver com quem experimenta algo, com quem anda com alguém, com quem aproveita algo de alguém. Isso é testemunha. E o Senhor deixou claro, é algo do Espírito Santo. Eu e você não podemos achar que estamos sozinhos. Missões em tempos de pandemia, como manter esta chama acesa. Uma primeira estratégia é da comunhão, é da sintonia, é da oração. E um segundo momento é crer que o Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que está conosco todos os dias. E eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo apóstolo aos Coríntios, capítulo 13, o último versículo desse capítulo, e eu quero que você preste atenção, é algo extraordinário. Veja: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Olha o que Paulo disse: a graça, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Ele não diferencia, ele na verdade está acrescentando. Meu amado, minha amada irmã, que nós nos agarremos à graça, que nós nos agarremos ao amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós estamos falando da graça, nós estamos falando do amor de Deus, mas veja que Paulo acrescenta: e a comunhão do Espírito Santo seja com
vós todos. Missões em tempos de pandemia, como manter esta chama. Nós falamos das consequências de não ter essa comunhão. Nós podemos não ver Deus fazendo a sua obra, as suas benfeitorias a nosso favor. Nós podemos não entender que estamos numa batalha espiritual. E pior de tudo, nós podemos esfriar. Meu irmão, não é hora de nós esfriarmos. Não é hora de nós acharmos que estamos batalhando qualquer batalha. Não é hora de nós recuarmos, porque o Senhor é conosco. O Espírito Santo está em nós, a sua palavra, a sua graça e o amor de Deus. Já indo para o encerramento, sabe qual é o resultado? De em vez de nós deixarmos a comunhão, a sintonia e a oração, de em vez de nós ficarmos murmurando como aquele povo do Maná, que chegou a chamar o pão de repugnante, de terasco, que chegou a chamar o pão de vil, sem valor, ou então de nós corremos o risco de esfriarmos, ou corremos o risco de acharmos que é apenas um tempo. Mas pelo contrário, se nós tomarmos de Deus a estratégia da comunhão com Deus, a estratégia da sintonia, a estratégia da oração, a estratégia do Espírito Santo em nós, eu gostaria que você abrisse o Salmo 126. Salmo 126. O salmo inteiro, e veja o que vai ocorrer. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses. Repare, as nações começaram a olhar, os povos estranhos começaram a enxergar, grandes coisas Deus fez a estes. Mas continua o salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Meu irmão, se nós mantivermos a comunhão, a sintonia, a oração, a presença do Espírito Santo, a graça, a palavra, o amor de Deus, nós poderemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E continua: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia, meu irmão. Missões em tempos de pandemia, como manter essa chama acesa. Meu querido, minha querida, nós nesse momento podemos não estar juntos de maneira física, mas há algo que jamais nos será tirado: a comunhão, a sintonia, a oração ao Senhor. Eu não sei como é que você está, eu não sei se talvez na sua vida entrou a frieza, o abatimento, talvez até você já está
olhando para aquilo que Deus fez e desprezando, como aquele povo do maná. Mas creia, nesse dia, o Senhor pode reverter tudo isso. O Senhor pode fazer essa chama voltar a acender se ela apagou. E se porventura ela está fraquinha, creia, a graça, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos é oferecida de maneira gratuita a cada um de nós. Veja que o salmista, versículo 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas, meu irmão e minha irmã, Deus já fez. Você tem agradecido ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Você tem agradecido ao Senhor por essa misericórdia que se renova todos os dias. Você tem agradecido ao Senhor por até os bens materiais que Ele tem dado. Quantas coisas Deus tem feito e nós muitas vezes não agradecemos. Mas nessa hora, nessa noite, que o Espírito Santo, que a palavra do Senhor, que essa comunhão maravilhosa com o Senhor possa nos fortalecer e nos colocar em pé nessa hora. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Missões em tempos de pandemia. Como manter esta chama acesa? Como não manter, nós vimos. Se você não orar, se você não manter sintonia, se você não comungar com o Senhor, pode vir a frieza espiritual, pode vir abatimento, pode nós perdermos a visão daquilo que Deus já nos tem feito e pode nos fazer achar que é apenas uma luta carnal e esquecemos que estamos numa batalha. Por outro lado, se nós tomarmos a estratégia do Senhor, e é uma estratégia tão simples, a estratégia da oração e da comunhão, e se nós tomarmos a graça, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, isso nos manterá acesos, isso nos manterá a nossa chama acesa. Nós poderemos dizer como o salmista: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O Senhor já preparou tudo o que você precisa. Portanto, é noite de grande vitória, de grande libertação, porque o Senhor é conosco. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pudesse agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nessa noite o Senhor nos livrou. Nos livrou, Senhor, da murmuração. Nos livrou, Senhor, do abatimento, da frieza espiritual. Nos livrou, Senhor, de nós não enxergarmos que estamos numa batalha. Não é qualquer batalha. E nos deu uma simples, mas maravilhosa estratégia, que é a estratégia da comunhão contigo, da sintonia contigo, da oração. Nos deu também o entendimento que a tua graça é conosco, o teu amor é conosco e o teu Espírito Santo também é conosco. Por isso nós podemos dizer: estamos alegres, grandes coisas tem feito, fez e certamente fará o Senhor por nós. Ainda que nesse tempo possamos chorar,
é possível. Ainda que nesse tempo nós possamos não entender tudo, mas nós podemos crer que haveremos de colher aquilo que plantamos. Por isso, Pai, como Gálatas menciona, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Por isso, Senhor, nós nessa hora, nesse momento, nós nos agarramos a Ti, como crianças que dependem de Ti, e que o Senhor faça em nós aquilo que lhe apraz, que o Senhor levante aqueles que porventura possam ter caído, que o Senhor aqueça corações que possam ter se esfriado, que o Senhor abra os nossos olhos, remova, Senhor, escamas, para que nós enxerguemos a Tua mão, o Teu poder, a Tua graça, o Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, eu Te agradeço, Senhor, porque nós não merecemos nada. Nós podemos dizer que o que o Senhor tem nos dado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é amor, porque o Senhor é grande e tremendo. Assim nós oramos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Seja que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor por mais essa palavra poderosa. Nós temos que manter essa chama acesa. Como o pastor Reginaldo lembrava na celebração dessa manhã, o primeiro domingo do mês é o domingo de missões, né, onde nós falamos a respeito das ofertas missionárias. E como nós já avisamos nos últimos meses, também o pastor falou hoje de manhã, se você vai fazer a sua contribuição para missões através de depósito ou de transferência bancária, lembre-se sempre de usar o final 5. Então, R$5, R$15, R$95, R$155, R$1.005 são ofertas missionárias. E nesse primeiro domingo, pela manhã, o pastor falava a respeito do missionário Wesley e de outros missionários que também são apoiados por essa comunidade. E nós também continuamos mantendo essa chama acesa quando nós contribuímos com missões. O missionário Wesley está lá em São Tomé e Príncipe e nessa semana foi testado positivo para o coronavírus, para a Covid-19. Ele estava se sentindo alguns dias já mal e quando procurou ali o hospital, ele foi testado no hospital de campanha e está ali agora sendo observado e acompanhado. E você, com o seu dízimo e com a sua oferta, também tem contribuído para o sustento dele ali. Nós muitas vezes achamos que o valor que nós entregamos ao Senhor, e muitas vezes nós dizemos, não, eu dou para a igreja. Não, o valor que nós entregamos ao Senhor faz muita diferença nesses momentos, porque o missionário Wesley está ali, acompanhado do pastor Rude. Eles foram para fazer uma missão de alguns dias, já foram impossibilitados algumas vezes de pegar o avião de volta e agora ele encontra-se ali internado, sendo acompanhado por causa desse teste positivo para a Covid-19. E por isso que nós queremos te incentivar nesse domingo mais uma vez. Seja um contribuinte, contribua com missões através do seu dízimo e da sua oferta, para que nós possamos continuar assistindo o missionário Wesley, para que nós possamos continuar assistindo outros missionários que são apoiados pela nossa comunidade. Muitas vezes, quando acaba a pregação e nós vemos para esse momento, o número de visualizações, o número de pessoas conectadas ali na nossa celebração, na nossa transmissão, ela cai. E ela cai porque algumas pessoas acham que a celebração acabou, ou outras simplesmente saem porque acreditam que não precisam mais ouvir a respeito dos avisos e principalmente dos dízimos e das ofertas. E eu confesso para os irmãos que falar sobre isso também não é, porque toda vez nós temos que ficar lembrando os irmãos, lembrem-se. E o pastor falava alguns domingos atrás a respeito da obrigação ou não do que o Novo Testamento, do que o Antigo Testamento dizem a respeito de dízimos e de ofertas. E
essa é uma discussão que infelizmente ainda toma conta de muitos pensamentos, né? E eu queria compartilhar com você um pensamento a respeito disso, porque se nós ainda estamos discutindo percentual, significa que nós não entendemos o contexto da palavra, do Antigo e do Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento, nós vemos ali em Deuteronômio uma ordenança a respeito de uma parte, da 10ª parte, na verdade a primeira de 10 partes, de toda a renda, de toda a fazenda que deveria ser entregue no santuário, né, no templo do Senhor. Antes disso, nós podemos ver lá em Gênesis. O mandamento foi lá em Deuteronômio. Em Gênesis você vai ver Abel, como o pastor citou no domingo passado, trazendo o dízimo, a oferta ao Senhor. Você vai ver Abraão, eu até anotei aqui no cantinho, no capítulo 14 de Gênesis, você vai ver ele sendo grato ao Senhor. Em gratidão, ele traz dízimos ao Senhor. Mas como ele traz o dízimo antes de ter sido instituída a lei do dízimo? Porque muito mais que uma lei, muito mais que uma obrigação, o dízimo e a oferta falam a respeito de gratidão ao Senhor. Se você seguir meditando na palavra a respeito desse tema, você vai encontrar Salomão falando a respeito de trazer e de honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Quando eu e você ofertamos, nós estamos honrando ao Senhor. E ele fala isso: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. É honra ao Senhor. É muito interessante porque a discussão sempre gira em torno de é uma obrigação ou não é uma obrigação. Os dízimos e as ofertas são um convite que o Senhor nos faz, de gratidão, de partilhar com a nossa comunidade aquilo que nós temos recebido. E se você parar para pensar, para um cristão genuíno, um convite de Deus é uma obrigação. Eu não posso abrir mão de um convite de Deus, e se eu estou sendo convidado a isso, passa a ser uma obrigação, e é um ponto que sempre nós aprendemos na nossa comunidade. Os dízimos e as ofertas não são uma barganha, uma troca com o Senhor. Deus não é comprado pelos 10%, Deus não é comprado pelos 90%, Deus não é comprado pelos 100%. Não existe essa barganha com o Senhor. Por isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios: cada um dê segundo propôs no seu coração, com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. E o que nós precisamos entender a respeito dos dízimos, e nós ouvimos aqui na pregação dessa noite a respeito de alguns pontos, e o dízimo também ele foi instituído lá no Antigo Testamento, basicamente por causa de 3 propósitos principais. O primeiro era para manter o templo, o segundo era para manter o suprimento sacerdotal, você vai ver isso lá em Deuteronômio, e também para o apoio à comunidade, à tribo a qual as pessoas faziam parte. E a verdade é que se nós olharmos para os nossos dias de hoje, isso não mudou. Como nós dissemos no começo, e o pastor também fez menção hoje de manhã, a igreja está sendo cuidada. Você pode olhar aí e falar: por que mexeram nas cadeiras se não tem previsão de voltar agora? Porque o templo continua sendo cuidado, a limpeza continua sendo feita, tudo tem sido mantido em ordem, para que quando nós voltarmos a celebrar nesse lugar, tudo seja encontrado também em ordem. E o seu dízimo, a sua oferta também fazem parte disso, do cuidado do templo. Também fazem parte do suprimento sacerdotal. Isso é bíblico. E isso é bíblico no Antigo Testamento, e isso é bíblico no Novo Testamento. Você vai encontrar Paulo falando que aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Está nos dois, então você pode escolher, fica ao seu critério. Isso não mudou. E o apoio à comunidade, que naquela época eram as tribos, também não mudou. Nós continuamos apoiando e sendo apoiados pela nossa igreja. Nós falamos do missionário Wesley, o pastor de manhã citou o missionário Fábio, que está ali na França, missionária Malu, todos esses missionários e outros têm sido apoiados também pelos seus dízimos e pelas suas ofertas. Isso não mudou do Antigo para o Novo Testamento. Na verdade, se você colocar na ponta do lápis, tem uma mudança entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento a determinação era de uma parte de 10%. E se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que fala a respeito de 100%. O Novo Testamento é muito mais radical do que o Antigo Testamento nesse quesito. Nós devemos nos entregar por inteiro. Nós usamos a 10ª parte como uma referência.
O povo hebreu, o povo de Deus, entregava uma parte de 10 do que eles recebiam. E eles entregavam com alegria, porque você vai meditar e vai encontrar e vai ver que eles amavam a lei do Senhor. E nós devemos entregar mais do que 10%, e com mais alegria, porque nós amamos a lei, porque nós amamos contribuir na graça, porque nós amamos o Senhor. É por isso que nós entregamos a nossa renda, a nossa fazenda, é por isso que nós entregamos toda a nossa vida. Eu anotei aqui 2 palavras a respeito dos dízimos e das ofertas dos nossos tempos: generosidade e compromisso. Eu oferto com generosidade e com compromisso. E por que essas 2 coisas precisam estar atreladas? Porque generosidade diz respeito ao meu sentimento. E muitas vezes pode estar acontecendo isso com você. Você talvez não esteja dizimando, não esteja ofertando, você fala, não estou sentindo. E é por isso que nós precisamos ter o compromisso. Mesmo quando talvez eu não esteja sentindo, eu tenho o compromisso, porque eu faço parte de uma comunidade. E essa comunidade precisa ser mantida também com os meus dízimos e com as minhas ofertas. Sobre essa questão de 10% ou mais, nós precisamos entender que aquele que já deu tudo não tem problema em dar 10%. Da mesma forma que aquele que não quer dar nada vai encontrar problema em dar até 1%. Que eu e você possamos nos entregar por inteiro ao Senhor. Seja com a nossa renda, com a nossa fazenda, seja o nosso tempo. Muitas vezes, você e eu temos agido como os fariseus, que iam lá e entregavam para todo mundo ver, e o Senhor não estava interessado. Quando Jesus olha para aquela mulher, Ele não está interessado na quantidade de valor, Ele está interessado na intenção do coração. E essa é uma reflexão que nós temos que fazer, muito além das nossas finanças. Como está o nosso coração nesse momento? Será que eu e você temos dedicado tempo, ou parte dele? Será que nós temos de fato entregado a nossa vida ao Senhor? Como nós costumávamos dizer aqui nesse templo, muitas vezes louvando, levantando as nossas mãos, nós cantávamos cânticos como orações que diziam: a minha vida é tua, os meus dias são teus, tudo que eu tenho é teu. Será que de fato tudo que nós temos entregado ao Senhor? Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, e nós precisamos mudar, nós precisamos ter essa transformação na nossa mente e no nosso coração. Por isso, continue contribuindo com a obra, continue contribuindo com as suas finanças. Você não tem sido desamparado nesses dias, eu tenho certeza disso. O Senhor tem suprido a sua casa. Se você pode, continue contribuindo com a obra do Senhor. E se você não pode contribuir nesse momento com a obra do Senhor, que você possa entregar o seu tempo, os seus esforços, que você possa entregar a sua energia, que você possa gastar e investir o seu tempo orando e clamando para que essa obra continue acontecendo, que você possa investir o seu tempo dobrando os seus joelhos e se lembrando dos missionários, como o missionário Wesley, que nesse momento está passando por essa situação, está com a sua família, com a sua esposa e as suas filhas aqui em São José dos Campos, e está a milhares de quilômetros de distância, sem saber quando vai voltar para casa, mas confiando no Senhor. Muitas vezes eu e você estamos tranquilos nesse momento, sentados no sofá da nossa casa, com a nossa família reunida, ou se você está sozinho, você está no conforto do seu lar. Nós precisamos nos lembrar desses homens e mulheres que estão tão perto de nós. O missionário Wesley é nosso amigo, ele está aqui com a gente. Nós ouvimos ele trazer mensagens para os homens algumas vezes. A Priscila esteve com as mulheres, são pessoas próximas. Estão vivendo nesse momento um tempo de distanciamento, não porque eles querem, mas porque eles não têm a oportunidade de estarem juntos. O missionário Wesley está ali a milhares, como eu disse, de quilômetros de distância. Talvez no seu coração com o desejo de voltar para casa o mais rápido possível. Mas os pastores que têm falado com ele, têm nos trazido essa mensagem, a esposa dele, a Priscila, tem postado isso nas redes sociais. Eles têm confiado no Senhor, entregado os dias dele, como eles já faziam antes. Agora eles estão colocando em prática tudo aquilo que eles pregam e eles estão vivendo, entregando ao Senhor o controle da vida deles. Que eu e você possamos em todo o tempo entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Que nós possamos entregar o controle da nossa agenda ao Senhor. Talvez o missionário Wesley tinha planejado algumas coisas quando voltasse, mas a volta já foi atrasada algumas vezes e novamente foi atrasada agora. Eu não sei como você planejou a sua semana, mas que você possa entregar a sua agenda ao Senhor.
a sua agenda dessa semana, que você possa nessa noite ainda entregar ao Senhor. E nós queremos te convidar também a continuar compartilhando conosco e fazendo parte dessa comunidade nos trabalhos que vão além das celebrações. Nessa segunda-feira, como nós temos tido algumas segundas-feiras, eu acredito que nós estamos na 8ª, é isso, Vinícius? 8ª segunda-feira que nós temos um vídeo para as crianças. Então amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã, você vai entrar ali no nosso canal no YouTube e você vai ver um vídeo preparado com muito carinho, muita dedicação por essa família do Cleiton e da Juliana, que tem preparado esses vídeos para as crianças. Na terça-feira nós vamos para mais uma live com as mulheres, um tempo precioso que elas têm tido na presença do Senhor e também de comunhão, né? Porque o pastor falou que ele entra lá para dar uma espiadinha, eu tenho que confessar que eu também entro lá, dou uma olhadinha e as irmãs vão compartilhando no bate-papo, cumprimentando umas às outras, um tempo de comunhão que elas têm tido. Na quarta-feira nós temos mais uma escola bíblica, uma aula com o pastor Helder, então que você possa acessar ali às 19h30 também no nosso canal do YouTube. Na quinta-feira, mais um vídeo do Te Faço um Desafio. Eu perguntei agora para o Vinicinho dos vídeos, ele está aqui acompanhando o pai dele. Ele tem feito vídeos também com alegria para os adolescentes, mas nós já dissemos na semana passada e eu quero enfatizar isso hoje de novo: assistam os vídeos que nós temos postado ali nas redes sociais. Tem sido uma bênção para as nossas crianças, tem sido uma bênção para os adolescentes e também para as nossas vidas. E na sexta-feira nós teremos mais uma convocação de oração e também uma live dos adolescentes do grupo aí do Identidade, que você possa participar desses trabalhos. E mais do que participar, que você possa divulgar esses trabalhos. Nós estamos falando a respeito de missões. Muitas vezes, apertar um botão compartilhar, você também vai estar sendo usado nas redes sociais para levar a mensagem para pessoas que talvez você não conseguiria alcançar de outra forma. Por isso, nós queremos incentivar você. Sempre que houver alguma postagem nova, os vídeos das celebrações, lembre-se, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, para que eles também possam ser abençoados e para que a mensagem de salvação de Cristo possa alcançar ainda mais lares, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre mim e sobre você ele continue levantando o seu rosto e nos dando a paz que só ele pode nos dar, não somente hoje, mas para todos sempre, e amém. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus.